Olá, pessoas, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, escolha um lugar silencioso para vocês conseguirem se concentrar. Peguem logo o material didático de vocês para vocês acompanhando a aula pelo livro, tá bom? A aula de geografia de hoje vai ser sobre a diversidade natural da América, no caso, né? A aula passada a gente fez todo um estudo dos aspectos naturais, né? Como o clima, o relevo, até a hidrografia também, né? Só que em relação ao continente asiático, né? A Europa também e a Oceania, tá bom? Esses três continentes. Então, hoje a gente vai trabalhar com o continente americano, ok? Enfim, antes de qualquer coisa, vamos entender a regionalização espacial, né, desse continente, né? Vamos localizar esse continente e entender o território dele, tá bom? Enfim, ele é o segundo maior continente, né, em questão de expansão territorial, ficando atrás apenas de quem? Da Ásia, né, que a gente já tinha visto. A Ásia, ela tem a maior extensão, né, e a América fica em segundo lugar, tá bom? E vale lembrar, gente, que a América, ela tá em todas as latitudes, não é? Vocês lembram o que é latitude? Latitude é a localização em relação à linha do Equador, né, em relação aos paralelos que a gente fala, né? Paralelos são linhas imaginárias que a gente traça na horizontal, né? Partindo ali do Equador, né? Que seria a parte que vai dividir, né? A Terra ao meio, né? Seria tipo uma linha que vai cortar a Terra ao meio em dois hemisférios, né? O hemisfério norte e o sul. E a partir da linha do Equador a gente tem todos os paralelos, tá bom? A gente tem os trópicos, né? O trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. A gente tem o círculo ártico, né? O círculo polar ártico, né? Perto do Ártico, né? Do Polo Norte. E o círculo polar antártico, perto da onde? Da Antártica, né? Que seria o Polo Sul, tá bom? Só relembrando. E a América, ela é um continente que ela tá em quase todas as latitudes, né? Ela tem uma extensão que vai ali abaixo do Trópico de Capricórnio até chegando no Círculo Polar Ártico, né? Ali chegando já no Ártico, né? Que é no Polo Norte, enfim. E por isso, né, por ela ter essa característica de, seria, de estar presente em todas as latitudes, né, ela está presente também em todas as zonas térmicas da Terra, né, que é o que a gente vai ver mais à frente quando a gente focar nos climas, tá bom? Do continente americano, ok? A gente vai ver o impacto que isso tem, né? O impacto desse continente está em todas as zonas térmicas, né? Por exemplo, uma das zonas térmicas, a zona intertropical, que seria a zona mais quente, que é aquela perto do Equador, as zonas temperadas, que seria a zona ali perto do trópico, né? Entre o trópico e entre o círculo polar. E a gente tem as zonas polares, né? Que seria tipo o Polo Norte e o Polo Sul, enfim, dentro do círculo polar. Enfim, né? O continente americano ele está localizado totalmente no hemisfério ocidental, né? E ele é banhado pelo Oceano Pacífico a oeste e a leste a gente tem o Oceano Atlântico. Então, além dessa divisão hemisfério norte e sul, né, pelo a linha do Equador, a gente tem os meridianos, né, que são linhas imaginárias que a gente traça, só que na vertical, né? E o principal seria o quê? O meridiano de Greenwich, vocês lembram disso? O meridiano de Greenwich, que está localizado ali em Londres, né, na Inglaterra, enfim, no Reino Unido. E a partir dessa linha, a gente divide o mundo em dois também, em dois hemisférios, o hemisfério ocidental e o hemisfério oriental, no caso, né? O continente americano, ele é um continente que ele está totalmente no lado ocidental, tá bom? Enfim, e é um continente que ele vai estar banhado ali por dois oceanos, né? O Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, no caso, né? Enfim, que seria o oceano que banha aqui a costa litorânea brasileira, né? O Atlântico. Enfim, a gente tem três conjuntos, né, de América. A gente pode dividir a América, né? Regionalizar essa América em três, né? No caso, a América do Norte, a América Central e a América do Sul, né? O nome já diz tudo, né? Em relação à localização, tá bom? A América do Norte, a gente tem só três países, né? O Canadá, os Estados Unidos e o México, né? Enfim, formando ali a América do Norte. Logo abaixo a gente tem a América Central, né, que é formada por uma parte continental, que são 7 países, tá? E a parte insular, né, que é chamada, por exemplo, de Antilhas, ou até de Caribe, né, que são alguns países que são ilhas, na verdade, né? Enfim. E a gente tem a América do Sul,
que é formada por 12 países, né? 12 países soberanos, né, como a gente pode dizer, e por um território que é francês, no caso, né? Um departamento ultramar, na verdade, né? Da França, né? Que seria a Guiana Francesa, né? Que a Guiana Francesa ela não é um país, não é um país soberano, como a gente fala, tá bom? Enfim. Inclusive, na vez tem o Brasil, né, na América do Sul, né? Aqui eu coloquei um mapazinho pra gente conseguir visualizar, né? Pra gente conseguir trabalhar com os mapas. A gente tem aqui a divisão, né, em cores, América do Norte, América Central, América do Sul. Nitidamente a gente percebe que a América do Norte tem uma extensão maior, e a América do Sul tem uma extensão muito pequena, né? Até menos da metade, na verdade, em relação ao continente inteiro. E aqui a gente também tem os oceanos, né? De um lado o Oceano Atlântico, do outro lado a gente tem o Oceano Pacífico. Enfim, em relação ao relevo e à civilização, né, da América, no número geral. A dimensão territorial da América, ela é elevada porque ela tem diversas formas, na verdade, de relevo, né? Como assim? A gente tinha visto, por exemplo, na China, né, que a China, ela tem também uma diversidade muito grande de relevo, né? Tem zonas ali de planície, tinha as suas zonas de planalto, tinha as cordilheiras, né? Tinha as zonas montanhosas, né? E isso tudo de uma forma muito bem equilibrada, né? No território. Na América, a gente também tem essa diversidade de formas do relevo americano, né? De maneira geral, a gente pode até dividir eles, né? Pra gente conseguir estudar melhor o continente, tá bom? Então a gente vai dividir assim. Vai dividir em oriental, o ocidental, né? E a zona central, tá bom? O oriental, né? Que seria a parte mais do leste. Lembrando, gente, é como se eu estivesse cortando assim, tá? Ó, tô passando assim e tô cortando o continente, beleza? Assim, na linha vertical. Aí eu corto uma parte mais a leste, mais a oeste e a parte mais central, tá? Enfim, a parte oriental. A gente pode dizer que as zonas de planalto existentes predominantemente, por exemplo, no Canadá, né, que é chamada de Planalto Canadense, né, que seria ali na Península do Labrador, né, que já vou mostrar um mapa pra gente conseguir visualizar, tá bom? Mas é como se fosse na pontinha do continente, beleza? A gente tem também o Planalto nas Guianas, né? O Planalto das Guianas. E a gente tem um Planalto brasileiro também, tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar, beleza? Isso na parte mais ao leste. A gente também tem os conjuntos montanhosos, sim, tá? A gente tem os Montes Apalaches, né? Que a gente pode dizer. Que seria nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente tem, não montanhas, a gente não tem montanhas no Brasil, mas a gente tem serras, né? Que são as serras do mar, tá bom? E a gente também tem zonas de baixas altitudes, né? Que seria as planícies, né? E claro, as planícies, elas são as regiões mais povoadas, tá bom? Da região, né? A gente já viu um pouquinho, né? A relação do relevo com essa ocupação, né? Populacional, no caso, né? Geralmente as planícies são mais ocupadas, tá bom? A gente tem a região ocidental, né? Que seria a oeste. E a gente pode dividir assim, as cadeias de montanhas, né? Por dobramentos recentes, né, gente? Dobramentos modernos. Só lembrando, gente, o que seria dobramentos modernos? São montanhas que foram formadas a partir de um processo de convergência de placas, né? Em que as duas convergem e acontece isso, né? Uma sobe em relação à outra, né? Que a gente chama de movimento de subducção, né? Que uma desce, uma desliza para baixo, a outra sobe. E assim, essa que tá subindo, ela vai se entortando e vai formando as cordilheiras, tá bom? Ou ainda as duas podem subir juntas, tá? Enfim. A esse relevo aqui, claro, a gente chama de montanha também. Podemos chamar de montanha. Podemos chamar de cordilheira. Podemos chamar de cordilheira, né? Quando são várias montanhas. Ou cadeias de montanhas. Mas também a gente pode chamar de dobramentos recentes ou modernos. Justamente porque quando isso acontece, essa placa aqui, ela tá se dobrando, não é? E quando a gente vê o tempo geológico, né? Que a gente sabe, né? Que a gente divide em eras, períodos, enfim. A gente percebe que isso aconteceu recente, né, em relação a outros processos de formação de relevo, tá bom? Então não é um relevo tão antigo assim, então é um relevo recente, por isso que a gente chama de dobramentos modernos, tá bom? Uma forma da gente visualizar isso é só a gente pensar, por exemplo, a montanha é tão grande, né? Por que ela é tão grande? Porque ela ainda não sofreu processos erosivos, né? Por exemplo, que são processos erosivos. Vamos imaginar que tem um monte aqui, tem um morro.
Aí esse morro o tempo todo tá chovendo. Aí a água leva os mineraizinhos. Aí fica ventando. Aí o vento também leva. Ou seja, o que são isso? São processos erosivos. Eles estão desgastando a minha rocha. Com o tempo, essa rocha vai ficando o quê? Desgastada, ela vai ficando menor, tá bom? E vai criando sedimentos, né? Vai ali ao lado ter uma zona sedimentar, não uma bacia sedimentar, tá bom? Dos sedimentos. Bem simples de entender, né, gente? Então, o que acontece? Os relevos que a gente vê hoje, que estão mais baixinhos, quer dizer que eles já foram grandes sim. Só que agora eles estão baixinhos porque eles sofreram processos erosivos, tá bom? Que a gente pode chamar também de intemperismo, tá? Só relembrando, tá, gente? E as montanhas não, elas estão ali grandonas, é porque elas ainda não sofreram tantos processos em relação às outras, ok? Por isso que se chama dobramentos recentes ou modernos. E a gente tem como exemplo aqui a cadeia da costa, né? Montanhas Rochosas, a cadeia da Cascata, a Sierra Madre, que a gente vai ver direitinho no mapa, beleza? Pra gente localizar. E a Cordilheira dos Andes, né, gente? A Cordilheira dos Andes é uma parte, né, que tá aqui na região sul, né? A gente tá aqui na América do Sul. E a gente tem a Cordilheira dos Andes, que seria uma delimitação, né? É toda uma zona montanhosa que tem aqui do lado, né? Como se estivesse realmente delimitando, como se estivesse mostrando até onde vai o continente americano. No mapa a gente vai ver melhor, tá bom? Só que essa zona montanhosa, ela também acontece mais acima, né? Mas na América do Norte a gente tem essa parte montanhosa, que seria a cadeia da costa, né? Depois as montanhas rochosas. E essa parte, né? A cadeia de cascata, enfim, que a gente vai ver direitinho no mapa, tá bom? E todas essas cadeias são formadas por esse processo que eu falei, ok? As placas, elas se colidiram e formaram esse dobramento, ok? Então, só por isso a gente consegue concluir o quê? Que se a gente tem aqui todo o continente americano, né? Essa parte aqui, no caso... Vou mostrar aqui. Essa parte aqui, ó, que tá mais aqui, o que acontece? Ela tá sofrendo um movimento de convergência da outra placa, né? Por isso que tem zonas montanhosas aqui, tá bom? Toda vez que você vê uma região que tem montanhas, você conclui isso. Ela tá numa zona de convergência de placas, ok? Beleza. Além disso, a gente também tem pequenas planícies, e até uns elevados altiplanos, né? Só lembrando que altiplano, gente, altiplanos são planícies que são um pouquinho elevadas, tá bom? Beleza? Enfim, por exemplo, pode ter uma planície em cima de uma zona montanhosa, por exemplo. Enfim, ou seja, essa região mais ocidental, ela não tem tantas planícies assim, né? Ela vai ter mais cadeias de montanhas, ok? E a gente também tem alguns planaltos, uns planaltos bem elevados, inclusive. Por exemplo, o Planalto da Colômbia e o Colorado, né? Que o Colorado é muito interessante falar dele, porque é onde está o Grand Canyon, né? E o Grand Canyon, não sei se vocês conhecem, né? Ele é uma zona, na verdade, né? Que ela nitidamente a gente consegue olhar, consegue observar os processos erosivos que aquilo ali sofreu, no caso, né? Enfim. Mas aquilo é consequência de um rio, na verdade. Porque os rios, gente, eles fazem processos erosivos, tá bom? Se tem um rio ali passando no lugar, ele tá levando, né? A água tá correndo para um lado, ela também tá levando sedimentos aqui, né? Enfim. Além disso, a gente também tem outros planaltos, né? Que são muito povoados, inclusive, tá? E na região central, a gente tem a planície central, né? Ali, na parte da América do Norte, claro, né? Por exemplo, a planície canadense, né? A planície dos Grandes Lagos, inclusive, né? Inclusive, gente, essa planície, que a gente vai ver melhor, onde tá os Grandes Lagos, né? Que seria no Canadá. Mas depois a gente vai ver que teve um processo de integração, né, dos Estados Unidos com o Canadá, e eles aproveitaram a hidrografia, né, os rios dessa região, dessa planície, né, dos Grandes Lagos, porque esses rios passam pelos Estados Unidos e também pelo Canadá, e eles investiram muito nesse rio, né, para usar como hidrovia, né, para eles usarem para navegar, né, para se locomover. E isso foi muito importante no processo de ocupação dessa região, tá bom? Das pessoas andarem mais por ali, povoarem essa região, ok? Tanto do Canadá como dos Estados Unidos. Inclusive, para eles se integrarem mais. Enfim, a gente também tem aqui na América do Sul, né? A planície amazônica, por exemplo, né? A planície do Pantanal também. A região dos Pampas gaúchos, né? Aqui no Brasil. Tudo no Brasil, tá, gente? E também, fora do Brasil, a gente tem a planície
Plantina, no caso, né? Que seria da Argentina, Uruguai e Brasil, tá bom? Então vamos ver melhor no mapa, né? Pra gente entender melhor. Olhando para esse mapa aqui, a gente consegue visualizar, né? Lembrando, gente, mapa de relevo, todo mapa de relevo, ele vai ter essas coresinhas, né? A cor mais escura é a altitude mais elevada. As cores mais claras são a altitude mais baixa, tá bom? Beleza, a gente tem aqui a cor vermelha, né? Que seria cadeias montanhosas, a laranja, a amarela e a verde, tá bom? Beleza. Essa avermelhada, alaranjada, a gente percebe que tá onde? Tá escrito o quê? Montanhas rochosas, né? Montanhas rochosas. Seria a região montanhosa, as cadeias de montanhas, as cordilheiras. Inclusive, lá em cima é montanhas rochosas, né? Que é o nome lá. E aqui embaixo a gente tem o quê? A cordilheira dos Andes, né? Que eu falei, ó. E percebo que é toda uma região montanhosa. Então, é como se o continente realmente estivesse colidindo, tá? Essa placa que o continente americano está colidindo com a outra placa. Por isso que formou essas cadeias rochosas, ok? Enfim, além disso, a gente consegue ver, né, que tem um alaranjado assim mais claro, né, mais a zona central também, enfim, que seria a zona de Planalto, né, que a gente tinha falado, ó, bem ali na ponta, perto da Groenlândia, que fica lá em cima, né, que tá de branco, né, que tá bem ali do lado desse globo, tem o desenhozinho de um globo, né, com um quadrado dentro, aí tem ali Groenlândia do lado. Aí tem logo abaixo uma pontinha, né? Essa pontinha seria a Península do Labrador, né? Que eu tinha falado, tá bom? É tipo uma pontinha mesmo, tá? Enfim. Então a gente consegue visualizar bem, né? A região verde, gente, seria as planícies, tá bom? Ok? Ó, ali, planície amazônica, a gente consegue identificar no mapa do Brasil, né? Planície amazônica ali. Enfim, aqui a gente tem outro mapa em relação à distribuição da população, né? A gente viu o relevo, agora a gente vai ver a distribuição dessa população. E a gente percebe o mais escuro, né? Também quer dizer mais gente, tá? E os mais clarinhos quer dizer poucas pessoas, ok? Enfim, aqui a gente tem uma diferença, né? Por exemplo, vamos começar pelo continente sul-americano, tá? A gente tem ali uma região mais clarinha no Brasil, né? Que a gente vê. E aqui a gente tem a gente consegue perceber que é a região de planície, né? Só que essa planície, gente, é a planície amazônica. Tem uma floresta amazônica ali. Por isso que não é tão ocupada, na verdade. E no Brasil, a região mais ocupada é a região litorânea. Além disso, a gente tem uma ocupação muito grande nas cordilheiras, né? São muito povoadas, no sul, principalmente. E a gente tem lá na América do Norte, lá em cima, que a região povoada, ela também é a região costeira, né? A região que está perto ali do Oceano Atlântico. E por que a gente... O que a gente pode tirar disso? Como é que a gente pode explicar isso? Na verdade, são vários fatores. Tanto fatores históricos, né, sociais, enfim, como fatores naturais. O fator natural que a gente pode perceber, né, seria em relação ao clima, né, e o relevo, claro, o primeiro relevo, que é uma zona de planície, né, e em relação ao clima também, porque, gente, do outro lado tá o quê? Tá as cordilheiras, na verdade. Essas cordilheiras, gente, elas estão formando barreiras. Como assim barreiras? Quando uma massa de ar, por exemplo, chega aqui, ó, ela encontra o quê? Encontra uma montanha. A montanha está se tornando uma barreira aqui. Então, a opção que essa massa de ar tem é o quê? Ou ela tenta subir e acaba precipitando lá em cima, ou ela precipita aqui mesmo, né? Ela chove aqui mesmo. E assim, do outro lado tem o quê? Não tem umidade, né? Fica mais seco, tá bom? Não quer dizer que não tem, não quer dizer que tem menos, ok? Enfim, aí então o que a gente tem aqui? A gente tem que no lado pro Oceano Atlântico não tem cordilheira nenhuma. Então, está muito fácil, né, de ter essa umidade vinda do oceano, tá bom? Porque não tem nenhuma barreira aqui. Então, a região mais úmida, a região mais fértil, né, vamos dizer assim, tá bom? Além do processo ocupacional, né, que começou na região litorânea e foi adentrando, né, tanto no Brasil, no caso, né, como nos Estados Unidos, enfim. Aí a gente pode falar do quê? Da rede hidrográfica, no caso, né? Que seriam os rios. A gente pode dizer que é uma vasta rede, né? Eles têm muitos rios e a maioria é muito utilizada, né? Como eu até tinha falado, né? A gente pode dividir em vertentes, em 4 vertentes, só para a gente estudar melhor. A vertente do Ártico, do Pacífico, Golfo do México e do Atlântico. Só para a gente localizar, né? Ártico, Pacífico mais para cá, Golfo do México mais para cá, Atlântico mais embaixo. Só para a gente localizar, tá bom? Ok. Eu vou mostrar bem direitinho, tá? No mapa.
Enfim, de maneira geral, a gente tem, por exemplo, na vertente do Ártico, nós temos o rio Mackenzie, né? Que ele tem uma importância muito grande para o Canadá, no caso, porque eles são navegáveis na primavera e no verão, né? Porque lá tem 4 estações definidas. E eles utilizam esse rio, por exemplo, para exportação, né? Para exportação, por exemplo, de madeira, né? Enfim, que eles retiram a madeira, né? Aí eles exportam pelo rio, tá? A gente tem a do Pacífico, que o principal representante seria o Rio Colorado, né? Que eu já tinha falado um pouquinho, que ele foi responsável pelo Grand Canyon, né? Esse rio, gente, ele que erodiu, né? Ele erodiu essa região que ficou conhecido como Grand Canyon, ok? E a gente tem rios de pequena extensão também na América do Sul, tá bom? Só que são planícies que não são tão extensas assim, são planícies mais pequenininhas, ok? Vertentes do Golfo do México. A gente tem uma região que está drenando a planície central, né? A planície ali central dos Estados Unidos. O que seria essa região, gente? Essa região, ela vai formar o maior rio, né? O rio Mississippi, né? Que é o maior rio da América do Norte, tá bom? E é uma região que ela vai receber esses rios que estão vindo das zonas montanhosas, tanto da parte da cadeia montanhosa, né, como na parte de Planalto que eu tenho aqui, tá bom? Então eles estão convergindo para essa zona, tá? E a gente tem a vertente do Atlântico, que tem grande extensão, né? E são usados para muitas coisas, para energia, para transporte, irrigação, tá bom? E a gente pode citar, por exemplo, o Rio São Lourenço, né? Que é um rio muito importante para a ocupação e para a integração, ok? Diversidade climatológica e botânica. O que a gente pode falar? Que, por ter esse alongamento territorial, né, no sentido norte e sul, ou seja, tá em todos os lugares, né, em todas as latitudes, eles também vão ter climas diversos, né? Por exemplo, climas tropicais, temperados e glaciais, né? Claro. Enfim, tem uma diversidade também de altitude, né? Então, por exemplo, a gente viu que tem zonas de baixa altitude, mas a gente também viu que tem cadeias montanhosas, tem planaltos, enfim. Isso também interfere no clima, a gente sabe, não é? Enfim, os obstáculos orográficos que eu falei, né? Que seria a barreira que está formando, né? Que está impedindo a massa de ar. E a gente também tem um fator muito importante, que é a ação das correntes marítimas, né? Elas vão modificar a temperatura e a umidade do continente, né? A gente pode dizer que tem as correntes quentes, né? Que são originadas ali da linha do Equador, né? Que é a parte mais quente do globo, em relação aos polos, tá bom? Vão se movimentando para cima e para baixo. A gente também tem as correntes frias, tá? Que são o contrário, são originadas ali nos polos, tá bom? Em relação à linha do Equador, beleza? Enfim, as correntes frias, elas são responsáveis por condensar as massas de ar quente e frio. Então, por exemplo, quando tem uma massa de ar quente e úmido, no caso, né, desculpa, quente e úmido, que está passando em cima ali de uma corrente marítima fria, o que acontece? Ele vai condensar essa massa de ar. Ele vai tornar mais densa. E com isso, essa massa de ar vai acabar que vai precipitar logo ali, entendeu? Ela não vai nem chegar no continente, ela vai chegar no continente. Só que quando ela chegar no continente, ela já vai chegar seca. Por quê? Porque ela já precipitou no mar, entendeu? Então as correntes frias, a gente pode dizer que elas são responsáveis por... elas têm, na verdade, uma relação, né, com as massas de ar secas, tá bom? Que chegam no continente, em algumas regiões. E também a gente pode citar a proximidade e o distanciamento do mar, né? Seria um fenômeno de maritimidade e continentalidade, né? Por exemplo, o mar, gente, como ele tem ali a umidade da água, né? O que acontece? Essa água ela vai diminuir a amplitude térmica. O que seria amplitude térmica? A amplitude térmica é a diferença de temperatura, a temperatura mínima e a temperatura máxima. Então, por exemplo, eu digo aqui que, sei lá, uma cidade X teve a sua temperatura mínima de 10 graus e a máxima de 40 graus. E a cidade Y teve a temperatura mínima de 20 e a máxima de 22. Então, qual é a diferença maior? É a X, não é? Ó, 40 para 10. É 30 graus de diferença. E aqui é 20 para 22, são só 2 graus. Então aqui a amplitude é maior onde? Na X, não é? Ou seja, quando a gente tem uma zona litorânea, quando a gente tem mar, quando a gente tem umidade, essa água, ela é responsável por diminuir essa amplitude, tá bom? E isso é uma coisa positiva, ok?
E a gente também tem outros fatores, né, como as formações vegetais, né, que elas são influenciadas pelo clima, mas elas também podem influenciar esse clima, né? Por exemplo, a floresta amazônica, ela é responsável pela umidade, né, por liberar a umidade para a atmosfera, no caso, né? E acima dela vai criar ali uma massa de ar úmida, tá bom? Uma massa de ar quente e úmida. E essa massa de ar é responsável por levar chuvas, na verdade, não só no continente sul-americano, né? Principalmente no Brasil, tá? Como também levar a umidade pro clima global de maneira geral, né? Porque a gente lembra que a zona do Equador é a zona mais quente, né? De maneira geral, tanto as correntes marítimas como o movimento das massas de ar, eles vão partir dessa zona para vão se movimentar, né, dessa zona para os polos, enfim. Então, ela tem esse papel, né, de levar a umidade, ok? E a vez tem a ação antrópica, né? A ação antrópica, gente, seria a ação do homem, tá? Enfim, que a gente pode citar várias, né? O homem, ele interfere no clima e no bioma, tá? Por exemplo, quando a gente, sei lá, faz queimadas, desmatamento, queimadas, se eu tô retirando a vegetação dali, eu estou expondo mais, além de eu estar expondo esse solo, né? E esse solo vai ser mais degradado, esse relevo vai sofrer processos erosivos, né? Porque eu estou desgastando ele. Eu estou afetando a fauna daquele lugar, não é? No caso, os animais, os seres vivos que habitavam ali, enfim, não vão mais habitar ali. E além da flora em si, né? Eu estou retirando aquela vegetação, estou matando aquela vegetação. Enfim, inclusive tem biomas que sofrem um processo de desertificação, né? Que é quando o desmatamento chegou a um ponto tão grave que ele não é mais reversível, né? Não tem mais como voltar ao que já foi, né? Enfim, a gente pode citar vários e vários exemplos, né, gente? Aqui a gente tem esse mapa indicando o movimento das correntes marítimas, tá? Essas setinhas em vermelho, gente, são as correntes quentes, tá? E as azuis são as correntes frias, ok? Então a gente percebe que as azuis estão sempre vindo dos polos, ó, pro Equador, né? Ó, tanto embaixo como em cima. E as vermelhas são o contrário, elas estão fazendo o caminho contrário, né? Estão saindo ali do Equador ou pra cima, ou estão saindo do Equador pra baixo, né? E dão umas curvas, umas coisas assim meio aleatórias. Enfim, mas foquem aqui no continente americano, tá bom? A gente tem ali o continente americano e tem algumas correntes que estão interferindo nele, né? Principalmente, gente, a gente pode colocar aqui, né? A Humboldt, né? Notem essa setinha azul, né? Que tá ali embaixo. Lá no continente sul-americano, né? América do Sul. A vez tem a corrente fria, né? De Humboldt, né? Que atinge mais ou menos ali o Peru, né? O que acontece? É uma corrente fria e é uma corrente seca, né? Ela tá levando ali uma corrente, né? Uma corrente que está influenciando as massas de ar. Só que percebam o que tem ali. Tem a Cordilheira dos Andes, né, gente? Enfim, que é uma barreira, né? Uma barreira orográfica, né? Que eu tinha falado. As condições climáticas na América. Vamos avaliar o clima, então, tá bom? Vamos avaliar as zonas intertropicais primeiro, né? Que seria a região quente, próxima ao Equador. Aí a gente tem a temperada, né? Que são zonas de média latitude. E a zona polar, né? Que é a zona fria, que é a zona de alta latitude, né? Ali perto dos polos, beleza? Enfim, a América tem vários climas, né? O clima frio, o frio de montanha, o temperado oceânico, continental, subtropical, árido, semiárido, tropical e equatorial. E a gente já conheceu um pouquinho deles mais na aula passada, né? Quando a gente trabalhou os outros continentes. Então aqui a gente só vai identificar mesmo, né? Vamos localizar esses climas, ok? E aqui eu coloquei o mapa do clima e do lado o mapa da vegetação, para a gente ver a relação, né? De um com o outro. Então a gente tem aqui bem diversificado, né? Tá bem colorido o mapa. Aqui, perto do Equador, a gente tem o quê? O clima equatorial, né, gente? É até bem óbvio, né? O clima equatorial, que seria ali a zona, ó, quando a gente pega o mapa da vegetação, a gente consegue identificar a floresta equatorial, né? Que aqui, no caso, é o quê? É a floresta amazônica, né, gente? Enfim, a gente tem lá em cima a região de tundra, né? Que é onde tem um clima polar. A gente tem a tundra. A gente tem a floresta boreal, né? Que seria a taiga, a floresta de coníferas, a mesma coisa. A gente tem o clima aqui, o clima
de montanha, né? Frio de montanha, que é quando tá em elevada altitude, gente, o clima é frio, né? A gente chama frio de montanha porque é uma coisa mais específica, ok? Enfim, é uma coisa bem diversificada, vocês podem ver, podem comparar aí, não é? De maneira geral, tá bom? Enfim, vamos para o exercíciozinho. No Oceano Pacífico, na região norte do Chile, encontra-se o deserto do Atacama, considerando a região mais considerada, né, a região mais seca do mundo, tá, gente? Ok. A sua existência pode ser atribuída, entre outros fatores, à seguinte corrente marítima. Essa região, gente, ela tá mais, né, no Chile, né? Ela tá ali próxima à Cordilheira dos Andes, né, que eu tinha falado. E ali tem uma corrente marítima que é a corrente de Humboldt, né? Que é uma corrente fria, né, gente? E ela tá ali interferindo no clima dessa região, né? Como eu tinha falado, com as correntes frias, elas são responsáveis, né, por essa massa de ar mais seca, né? Porque como ela é fria, as correntes de ar quente e úmida que passa ali, ela vai condensar. E quando ela faz isso, vai precipitar logo ali, ou seja, não vai chegar a umidade no continente, tá bom? Então vamos só procurar aqui. O item A, Humboldt, que é uma corrente quente, não, é fria, tá errado. B, não, uma não. C, corrente fria Humboldt, tá bom? Então seria o item C, ok? Enfim, gente, a aula é só isso. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não tiverem entendido ou tiver alguma dúvida, vocês podem assistir a aula de novo. Essa e as outras aulas no canal da escola, tá bom? Podem anotar as dúvidas de vocês, as observações, ok? Acessem o site da escola, que lá vai estar todo o conteúdo para vocês. E também acompanhar a agenda digital de vocês, tá bom? Por hoje é só isso e até a próxima aula.